Keren, você acompanha o chat para mim, por favor? Se tiver alguma pergunta, se quiser interromper, pode, tá bom? Bom dia a todos que estão entrando. Bom dia. Eu acho que se vocês quiserem abrir um pouquinho a câmera só para dar um oi assim, e depois fechar, para ficarem mais à vontade, como preferirem. Só para a gente se ver. Quem quiser, né? Fiquem à vontade. Oi, Leila, Jéssica. Estamos ao vivo no Facebook, se você quiser começar. Certo. Você quer iniciar falando algumas palavras, Keren? Pode começar. Ok. Então, um prazer participar desse evento. Parabenizo a Keren por organizar esse evento e ter essa garra de fazer, né? E oferecer gratuitamente para todas essas pessoas que estão participando. Então, muito obrigado, Keren, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos nos ouvindo, né? Aqui tanto no Zoom quanto nas lives, né? Então, é um prazer estar aqui. E hoje, a Keren me pediu para falar um pouquinho sobre o livro Divertimentos, que é um livro de minha autoria, e explicar um pouquinho como foi o meu pensamento para fazer este livro. Então, bom, bem-vindos a todos, espero que gostem, que apreciem. Se tiver alguma dúvida, podem colocar que a Keren vai me passando, tá bom? Muito obrigada, então. Vamos lá. Vou começar compartilhando a tela. Esse é o tema. Possibilidades e estratégias de ensino. A gente pode usar o livro de várias maneiras, é isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Deixa eu iniciar aqui. Bom, essa é a capa do livro. Esse foi um livro que já está na segunda edição, que eu fiz em 2003. E por que surgiu esse livro? Esse livro vem muito da minha prática. E eu acabei compondo algumas peças que eu mostrei no Congresso Kodály, e daí as pessoas pediram para eu editar esse livro. E eu fui fazendo outras peças, muito do que eu fazia nas minhas aulas de piano. Tive um apoio enorme da professora Maria José Carrasqueira, a quem eu sempre agradeço eternamente. E da onde vem essa prática? Essa prática vem tanto das minhas aulas, quanto de muitos cursos que eu fiz. Então, pegando, assim, os pedagogos que a gente conhece mais famosos, né? O Kodály e o Orff, por exemplo, que falando sobre a musicalização, falavam muito das vivências. Então, isso era uma coisa muito importante para mim. E, em relação ao piano, a gente
eu vi também muita coisa e li sobre Suzuki, que falava da importância do ouvido e desse aprendizado por imitação auditiva, né? Gainza, por outro lado, me inspirou muito nas questões da improvisação. E aí a gente tem outros pedagogos que depois também me vieram acrescentar no meu trabalho, como o Dalcroze, que eu gosto bastante. Mas quando eu conheci, eu já havia feito o livro. Mas, de qualquer forma, todos esses pedagogos, eles falam muito das vivências. E eu quis colocar no livro, então, essa questão da vivência musical, então, do aprendizado por imitação. Mas vocês vão ver no decorrer que não é só uma questão de aprendizado por imitação que o livro possibilita. Então, uma coisa bem importante quando a gente tem um aluno é o estímulo que a gente dá para esse aluno, para que ele goste da música e goste do instrumento, e se sinta feliz tocando e tenha prazer. Então, um aspecto bem importante é o repertório que a gente escolhe para esse aluno, ou que ele também nos ajuda a escolher para que ele possa executar. E aí vem essa questão, o que o aluno quer tocar quando ele está iniciando? Seja criança, seja adulto, o que ele quer tocar? E aí tem uma outra questão, o que ele é capaz de tocar, né? Será que ele é capaz de tocar só pequenas peças que tem 3 notinhas? Será que ele é capaz de tocar, explorar o instrumento inteiro? Então, eu queria começar colocando essa música, que é o Elefante Cruzando a Linha do Trem, para vocês ouvirem, e a gente até pode pensar, escutem a música apreciando mesmo, mas a gente pode pensar, será que essa música é difícil ou fácil para um aluno tocar? Ela começa com um som bem leve, então vamos lá. Muito bem. Será que é fácil de tocar essa música? Será que é difícil? Será que um aluno no início consegue tocar? Não digo na primeira aula, mas aí nos primeiros meses. Fica aí a pergunta para vocês. Vamos para a próxima. Que não está indo. Vamos lá, continua. Não sei por que não está indo. Ok. Aí. Muito bem. Então, o que o aluno pode ou não tocar? O que ele é capaz de tocar e o que ele quer tocar. Mas, de fato, nós, como professores, a gente tem que pensar o que será que é importante a gente ensinar para esse aluno. Independente de só aquela primeira motivação que ele tem, porque a gente sabe que é importante, não é? Cada um tem uma ideia do que gostaria de ensinar para esse aluno, de fazer que ele se desenvolva em determinados aspectos. Então, eu coloquei aí, eu gosto de colocar em pergunta, porque é bom que a gente reflita, né? O que é importante? É importante a leitura e a escrita musical? É importante a técnica? É importante que se analise as peças que a gente está tocando?
É importante que a gente desenvolva a percepção auditiva, a expressão, a memória. Será que é legal a gente fazer atividades de criação com os alunos? Será que é legal que eles façam atividades de criação? Improvisação, composição, arranjo, tudo que está envolvido nessa questão da criação. Então, provavelmente alguns de vocês, durante a formação, devem olhar para essas palavras que estão escritas aí e pensar assim, eu sempre tive uma leitura muito boa, mas a minha técnica é bem legal, mas assim, a questão expressiva, eu tinha uma certa dificuldade de me colocar expressivamente, e assim outras pessoas vão ser bem expressivas, mas eu tinha uma dificuldade de memorizar o que eu estava tocando, e assim vai. Provavelmente cada um de nós tem coisas aí que desenvolveu muito bem e outras coisas que acha assim, acho que eu poderia ter desenvolvido mais. Isso me faz falta. Ou então, não me faz falta. Então, são questões para a gente ir pensando na hora que a gente vai dar aula para o aluno, o que a gente quer trabalhar com esse aluno, o que a gente quer que ele desenvolva. Vamos lá. Então, essas são algumas ilustrações do livro que eu coloquei aqui, só para introduzir os objetivos do livro. O que eu pensei para hoje? De falar sobre o livro, apontando justamente os objetivos que eu coloquei lá no livro. Então, está numa ordem, porque a gente precisa pôr uma ordem, mas ela não é uma ordem de objetivos como o que eu tenho que seguir mais e as outras coisas menos. Todas as coisas funcionam igualmente, todos os objetivos, no meu modo de ver, quando eu fiz o livro. E eu só coloquei numa ordem porque, precisa se colocar em uma ordem, Mas ela não é uma ordem de prioridades. Então, eu vou mostrar vou falando sobre esses objetivos e vou mostrando algumas peças do livro. Eu escolhi uma para ilustrar, mas é para se pensar que naquela música todos os objetivos estão contidos e eu tenho que ir falando aos poucos, Mas aí a gente vai fazendo as relações. Então, um dos objetivos que eu coloquei, na verdade, o primeiro que está listado lá no livro, como o livro é divertimentos, eu coloquei divertir, porque tem essa questão do prazer que eu já falei anteriormente. Mas eu vou deixar isso para o final. Então, um dos objetivos seria avivar a sensibilidade e a imaginação. O elefante cruzando a linha do trem, eu acho que já dá margem para uma imaginação, Eu não sei que final que vocês deram para aquela música, porque elefante cruzando a linha do trem, o título já é bem sugestivo. Então, estimula muito a imaginação. E eu acho bem interessante que cada um que escuta a música dá um final, quer dizer, toda uma história diferente para a música e um final também diferente, desde os mais trágicos aos mais engraçados. Isso que é importante na música, que a gente consegue ouvir e interpretar de acordo com as nossas vivências, Cada um vai ter uma ideia do que seria essa música. Então, é muito claro o título, mas outras peças que não têm um título tão sugestivo também sugerem coisas diferentes em cada um que está ouvindo. Então, esse é o Passeio do Monstro e eu vou tocar para vocês.
Muito bem. Vocês vão observar em cada partitura que tem uma sugestão de atividade. Não sei se dá para vocês lerem bem, né? Mas aqui fala sobre a escala cromática e tem uma sugestão para que se crie uma música usando o cromatismo. Então, também, no caso, a gente também pode, depois de tocar, também falar sobre o conceito, né, de que seria uma escala cromática. Não precisa teorizar para decorar, mas enfim. Bom, esse outro objetivo seria explorar todas as regiões do piano, diferentes tons e modos e climas sonoros. Vocês viram que o Passeio do Monstro, eu usei muito a região grave, né? Essa aqui já está numa região mais central. E a gente tem aqui a escala de Si maior, e vocês podem observar também que inicia com Que Altera, né? E a Que Altera acontece durante a peça, e será que esse ritmo é difícil? Será que o aluno consegue tocar? São coisas que eu estou sempre questionando, né? Ao invés de deixar aqui a peça, eu vou colocar para vocês aqui, vou parar de compartilhar, que aí a gente pode colocar para vocês também parque de diversões. Muito bem. Voltamos aqui ao compartilhamento da tela. Então, esse é o parque de diversões que vocês acabaram de ouvir. E a gente vai para a próxima. A próxima, então, é o voo da abelha. Opa! Deixa eu ver se está certo. Isso. Então, estimular a percepção da forma, fraseado, movimento sonoro, ritmos. Então, aqui eu acabei de tocar, por exemplo, é um ABA, a forma ABA. E aqui a gente tem, então, uma peça que é a quinta do livro. Vocês vão ver que, tecnicamente, ela é fácil. E a leitura, será que dá para a gente ler também? Dê uma olhadinha aí. É uma peça a 4 mãos. E eu vou tocar, então, é o primo, tá bom? Então, aí tem uma sugestão de experimentar tocar, começando naquela tecla que o aluno vai ter que escrever qual é o nome da nota no sol. E aí vocês estão vendo que também tem uma sugestão de transposição. Não é a primeira sugestão de transposição que tem no livro. A primeira é passar das teclas pretas para as brancas, e essa daí já é um tom mais distante, tá? Eu queria ressaltar, por exemplo, na segunda parte da música, aqui na parte B da música, que o ritmo sempre se repete e ele já aconteceu aqui na primeira parte da música. Então, a possibilidade da gente fazer uma leitura rítmica aí, né? Não necessariamente ensinar por imitação. Aqui tem outras duas peças, que são as de número 3 e 4, e aí eu coloco entre os objetivos também desenvolver o poder de observação, de análise, atenção e memória. Isso tudo está presente nas outras peças, evidentemente. A gente vai observar uma série de coisas, desde o teclado que a gente toca, desde a partitura que a gente está, né, tocando, a forma, aí aqui no caso a análise, a gente pode perceber
as partes da música e uma série de outras coisas que os alunos podem compreender nos níveis iniciais, né? Atenção e memória. Por exemplo, quando você vai fazer a transposição, como no caso aqui a 3 também, eu sugiro que faça a transposição, né? Para as teclas brancas. Se não está memorizada, às vezes fica mais difícil de transpor, né? Porque é uma questão aí de desenvolver também a memória e o ouvido na hora de transpor para ver se o som corresponde à música, né? E para isso também, evidentemente, a atenção. Então, pantufinhas. E a gente pode fazer em sol. Para os alunos, pode parecer que é mais fácil ir para Fá maior, ao invés do Fá sustenido para Fá, porque a gente tem uma questão visual da partitura. Mas para quem está começando, tanto faz ir para Fá maior quanto para Sol maior, apenas escorregar o dedo para um lado ou para o outro. Então, em Sol. É comum acontecer, a princípio, o aluno fazer assim. Porque ele toca a tecla vizinha. Então, esse é um bom momento para a gente trabalhar as questões de escuta, que agora a gente não vai falar exatamente as estratégias, porque a palestra tem um tempo curto. Mas é um bom gancho para a gente perceber se o aluno está se ouvindo, memorizou bem, e como é que ele vai reagir com essa diferença na sonoridade. Ops, não deu certo. Então, como é que eu faço para acertar a nota? Onde eu busco este som? Muito bem. A barcarola, ela também é uma peça a 4 mãos e tem esse cruzamento de mãos. Muito bem. Então, aqui, a gente pode observar também o fraseado, coisas que a gente já falou, sobre a forma, uma parte A que tem um movimento ascendente, que eles podem ir observando, uma parte B que eles podem observar que tem um movimento descendente, que essa frase é repetida, então eles conseguem visualizar. Eles conseguem visualizar essas subidas e descidas, e a gente também pode comparar, que aqui o final é igual ao início, né? E também comparar essa leitura com o comecinho aqui. Muito bem. Se tiver alguma questão pontual, querem que você queira fazer, você pode me interromper, tá? Próxima, temos aqui, propiciar o contato e experiência com diversos conteúdos musicais, num contexto global, como se apresenta a música. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você escuta uma música, ela é rica de um contexto, né? Tem som, tem silêncio, tem melodias, tem ritmos, tem harmonias, tem compassos, tem andamentos, tem dinâmicas, timbres e formas. E, às vezes, para facilitar a compreensão do aluno, a gente isola um elemento, como, por exemplo, só a melodia e com as suas notas. E aí o ritmo não fica muito bom. Enfim, mas tudo está integrado quando a gente escuta uma música. Então, se a gente isola a compreensão do aluno, também pode ficar restrita àquele ponto que você mostrou. E, neste caso, com o livro, eu queria mostrar mesmo a música com o fraseado. Às vezes a gente não deixa de lado um pouquinho o fraseado
E em pensar que o fraseado vai fazer que a gente tenha a compreensão da música. Como você, quando lê um texto, se você não coloca as vírgulas e os pontos finais, às vezes o texto fica todo distorcido. Então, no caso da música também, se você despreza o fraseado, onde que é a respiração certa, onde é a nossa vírgula, então a música fica diferente. Então, o que eu queria mostrar aqui era isso, que a música é um total, né? E que o aluno precisa ter contato com isso de forma global, para depois a gente ir pontuando cada coisa que tem dentro dessa música. Então, por isso que eu uso muito o recurso do ensino por imitação. Porém, como vocês vão ver, que eu já comentei na peça anterior, os alunos conseguem identificar coisas de leitura também aí, né? Então, essa próxima peça é excursão. Eu coloquei ali escolhi por conta desse ritmo, que não é um ritmo muito trabalhado na iniciação, por ser um ritmo dito complexo para ler, para compreender essas figuras musicais. Então, ele normalmente não é colocado. E pensar também que muitas vezes a gente usa livros que não são brasileiros, então aqui a gente não vai ter mesmo, raramente vai aparecer esse ritmo, né? Mas para os nossos alunos brasileiros, né, eles estão bem familiarizados com esse ritmo, e é por isso que eu quis fazer uma peça que tivesse esse ritmo que é bem característico. Então, excursão. Muito bem. O texto aí, no caso, eu acho que ele ajuda. Tem algumas peças que tem texto, outras não tem. Aconteceu. Agora, essa em especial, eu coloquei esse texto porque eu tinha uma aluna que estava com alguma dificuldade, apesar dela conseguir executar o ritmo fora do piano. Quando ela tocava, ela trocava as notas. Então, eu coloquei uma palavra para cada tecla, né? Por isso que tem ali no começo, Ângela, né? Né? Para que ela conseguisse fazer uma palavra na mesma tecla. Então, o objetivo dessa música foi de colocar o texto nela, foi esse. Então, ônibus também está na ônibus, carro, trem. Bom, então a questão do ritmo aí que eu queria colocar para vocês. Uma coisa que eu acabei não comentando sobre a peça anterior, por exemplo, que a gente, em livros de iniciação, normalmente a gente vê muito compasso 4x4. E voltando aqui, essas duas peças são em 6x8. E aí eu volto lá na questão, né, do que o aluno é capaz de tocar, né? E executar corretamente. Então, 6x8, apesar também de muitas vezes vir lá mais para frente no ensino, por uma questão de compreensão teórica do que seria um compasso composto, mas para executar não é difícil, né? A gente pode executar qualquer ritmo e qualquer compasso. Então, excursão. Agora, ondas, tem um trecho dela aí. Ela é um ABA, temos aqui a parte A, o B, e depois tem um A que está na outra página, não está aqui nada. Então, mostrar uma outra possibilidade de aprendizado da leitura de uma partitura, partindo do todo para as partes, do som para a escrita. Então, se você toca esse movimento ascendente e descendente, como se apresenta aí a música Ondas, né? Nesses grupinhos de 3 teclas pretas, depois grupinhos de 2 teclas pretas. Um aluno iniciante, ele consegue identificar essas subidas e descidas. Evidentemente, às vezes a gente vai precisar informar que a gente está lendo as duas pautas ao mesmo tempo. Eu até descrevo o aprendizado de uma aluna que fez parte da pesquisa de mestrado, da minha pesquisa, e eu descrevo como eu ensinei essa peça para ela. Então, quando ela foi identificar na partitura onde estavam esses caixinhos de notas, ela, a princípio, não estava olhando a clave de Fá. Ao passo que, depois que ela tentou descobrir várias vezes, e a gente foi discutindo sobre essa escrita, ela entendeu, então,
que iniciava na clave de Fá. Essa sequência, ela conseguiu acompanhar a partitura vendo esse movimento sonoro. E quando a gente lê uma partitura, a gente sabe que a gente não lê, por exemplo, digamos que encontramos uma escala numa partitura, a gente não precisa ler nota por nota, a gente vê onde começa e onde termina. Então, a gente está sempre lendo essa questão das notas musicais de uma visão mais plástica, né? Quando a gente lê um acorde, a gente não lê cada nota, mas a gente pensa na forma do acorde e já entende que notas que compõem, né? Então, para quem nunca ouviu, então eu vou tocar Ondas. Então, conforme eu estava falando, que é do todo para as partes, depois a gente pode ir pontuando as notas de acordo com o que o aluno já é capaz de compreender. Desenvolver a técnica pianística. Evidentemente que qualquer música é rica de conteúdo técnico, né? Mas às vezes a gente repara que uma música em relação à outra tem mais ou menos o mesmo conteúdo. Digamos que a gente está trabalhando 5 dedos, e aí você pega uma música que tenha subir e descer 5 dedos, na outra também a mesma coisa, e sempre numa mesma tonalidade. Então, o aprendizado técnico está restrito àquele conteúdo. Então, eu quis também colocar no livro vários elementos da técnica. Por exemplo, em Brincando de Bola tem o cromatismo, que vai apenas Dó sustenido, Ré, Mi bemol, que a gente vai trabalhar dedo 3, 1, 3. Já no Passeio do Monstro que eu toquei antes, aí terão as notas Dó, Si e Mi, Fá, né? Que a gente pode trabalhar o outro dedo também, né? E aqui também, né? Na direita. Então, nesse caso aí, é uma peça das primeiras, tem o cromatismo, a gente vai observar aí também que tem uma mudança de compasso que flui muito bem, não é necessariamente, nossa, que difícil tocar uma mudança de compasso. Em espelho, é uma peça que está em espelho, né? As mãos tocam espelhadas, e tem essas semicolcheias que tem a repetição de nota. Com a troca de dedos, 3, 1, 3, 1, 3, por coincidência, o mesmo dedilhado aí da cromática do lado. Não foi essa, mas a questão da repetição das notas. A parte rítmica em espelho é muito clara, né? Com os ritmos bem regulares, né? 2 colcheias e 4 semicolcheias, semínima, mínima, é uma coisa que também é muito fácil de ler, né? Então, algumas coisas são mais fáceis de ter a compreensão visual, outras menos. Mas sempre em alguma partitura, o aluno pode compreender uma série de elementos que são contidos nas peças. Então, Brincando de Bola, deixa eu colocar aqui para vocês verem, então. Brincando de Bola, depois o espelho.
Bom, voltando aqui, acho que eu não compartilhei aqui. Voltamos aqui o compartilhamento, né? Volta. Agora sim. Bom, servir de modelo para que o aluno crie as suas próprias composições. Então, eu vou dar um exemplo aqui do arco-íris, mas todas elas, se vocês observaram, têm alguma sugestão de criação nas músicas, se vocês viram as sugestões. Aqui a peça não está inteira também, falta um trechinho dela. Então, essa peça, se vocês forem observar, ela tem uma sequência, aqui lá, depois vem para sol, fá no baixo e mi. E essa sequência vai se repetir de maneiras diferentes. Aqui também tem lá, sol, fá, mi. E depois ela segue lá, sol, fá, mi. Aqui no caso um compasso só para cada uma desses baixos, né? Então, uma sugestão é que se faça uma composição, uma improvisação, por exemplo, seguindo esses baixos. Não necessariamente com este ritmo na mão esquerda, mas seguindo esse baixo, fica bem interessante, vocês podem experimentar, tá? Fazendo nas teclas brancas, fica bem interessante. E você pode usar o compasso que você quiser, o acompanhamento que você quiser, seguindo esse baixo, ficam coisas bem interessantes. Então, o arco-íris, e o fato também de ter essa sequência, que fica lá, sol, fá, mi, lá, sol, fá, mi, também ajuda muito na memorização, né? Então, se a gente começa a olhar tanto nessa quanto nas outras peças, os padrões que acontecem na música, facilita muito a questão da memória, né? Deixa eu ver antes, que eu tinha anotado aqui até para falar para vocês um pouco, que me passou. Essa está nas teclas brancas, né, lá menor, mas, por exemplo, ondas que eu mostrei, que é a primeira peça, possibilita o aluno já conhecer o instrumento pelas teclas pretas. Tem muitas coisas nas teclas pretas, né? E, quer ver, voltando aqui. Ondas, por exemplo, né? Conhecimento das teclas, o posicionamento da mão nas teclas pretas, né? Muitas vezes os alunos tocam muito na beiradinha, assim, né? E a questão de colocar a mão para frente, às vezes é uma dificuldade. Que mais? Questão da análise da peça também. E nessa aqui eu também coloco sugestões de improvisação, que eu acabei não mencionando, mas essa parte B é possível que o aluno improvise, né? Ou então, essa parte A, o professor toca, o aluno improvisa, ou o aluno toca, o professor improvisa nas teclas pretas. É uma peça que as pessoas gostam bastante de usar, porque ela dá essa possibilidade de improvisação de uma maneira muito natural, muito, posso dizer, fácil, né? Que mais? Enfim, aqui então a gente estava falando sobre a técnica, sobre elementos de técnica, cada uma das peças também tem outros elementos, às vezes a escala, às vezes são terças, intervalos de terças para trabalhar, tem peças com legato e staccato, para ter esse contraste. Então, enfim, várias possibilidades. Por que tem várias possibilidades? Porque a música possibilita. Se a gente fica pensando em restringir o aprendizado só a poucas notas, a gente tem só aquelas possibilidades de trabalhar, né? Que fica um pouco restrito muitas vezes. Bom, então vamos lá para a peça Arco-íris.
Muito bem. Deu para ouvir? Tá dando para ouvir bem, Keren? Ok. Então, arco-íris. E agora, eu deixei o baião para o fim, pensando também em música brasileira e essa ideia de divertir. Então, mas eu vou tocar depois. Então, o baião, ele tem um baixo, né, que marca o ritmo do baião. E aí aqui a gente vai trabalhar com o mixolídio, mas na verdade tem também, fora a sétima menor, do modo mixolídio, tem a quarta aumentada, que é bem usado também na música, no baião, na música nordestina, né? Que é aqui, ó. A sétima menor e a quarta aumentada. Depois eu toco. Aí pra gente finalizar esse nosso encontro. Então, esse é o baião. Aí eu queria falar um pouquinho que eu já comentei, né, durante, como ensinar as músicas. Então, como é que eu trabalho? Tanto a imitação pelo ouvido quanto pelo olhar, então a gente tem um trabalho auditivo, quanto essa imitação visual, que a gente vai conhecer o instrumento e vai ver onde que vai ser tocado. Tem peças que, como tem muito salto, fica difícil de olhar a partitura e tocar. Então, de toda forma, às vezes o recurso da imitação ajuda bastante. Mas a gente não precisa ficar só na imitação, porque é importante que a gente aproxime o aluno da leitura, senão ele toca peças muito difíceis por imitação e depois, quando se depara com a partitura, então ele se assusta. Por isso que eu sempre sugiro, quando uso o livro, né, que os alunos também tenham um livro, porque fica uma coisa próxima. Eu estou tocando essa música, eu olho, eu consigo decifrar algumas coisas, eu consigo descobrir algumas coisas. Quando eu tenho aulas em grupo também, às vezes um aluno comenta com o outro o que descobriu, então é bem interessante isso, né? Agora não em grupo, né? Porque estamos online e eu estou fazendo individual só. Mas a experiência toda de dar aula em grupo também, eles podem, entre eles, descobrir muitas coisas na partitura, né? Mas só individual também, os alunos vão descobrindo. Então, se eles têm o material à mão, fica muito facilitado, né? Do que só aprendizado por imitação. Eu coloquei gráfico aí, porque no final do livro eu inseri alguns gráficos, inspirado um pouco na Violeta Gainza, que ela usa uns gráficos, né, para as peças. Só que algumas das peças, só um tipo de gráfico, ele fica mais difícil de compreender o gráfico do que propriamente ler a partitura. Então, eu uso o gráfico como um recurso quando eu sinto necessidade. E aí eu coloquei várias opções de gráfico. E os alunos podem inventar maneiras de escrita, porque quando eles inventam alguma coisa e eles não sabem escrever a partitura, eles podem fazer anotações. Essa semana mesmo eu recebi de uma professora as anotações de uma aluna que ela havia feito da música Pantufinhas. Eu achei super legal, porque a criança fez as anotações dela, escreveu o nome de nota, então você pode usar vários recursos e essa questão plástica de desenhos também, né? Para registrar essa música, porque quando a criança registra, ela de certa forma ela está pensando sobre a música, ela está analisando que caminhos esses sons fizeram, se o som é longo, se é curto, se é mais forte, se é mais fraco. Então, o próprio aluno, criança, adulto, que seja, ele começa já a analisar os elementos que estão contidos na própria música. E ler a partitura na medida que
os elementos o aluno é capaz de compreender. É evidente que a gente não fica numa partitura que ainda é complexa para um aluno, fica uma aula inteira assim, olhando cada elemento que está contido naquela partitura. Mas a gente vai e volta, por isso que eu sugiro até que o livro não seja, embora as peças sejam fáceis no começo, você não precisa fazer elas todas em seguida, assim, rapidamente. Você pode ir trabalhando ela várias vezes, ou até se você faz rapidamente, depois você volta e analisa algum aspecto, porque essa é a riqueza da música, de você conseguir, a cada vez que você toca, você descobrir coisas diferentes que você não havia descoberto ainda, e também a maneira que você toca, né? Melhorar a qualidade sonora, que é isso que eu estava dizendo ali logo abaixo, que é priorizar o trabalho sonoro. O som tem que vir bonito, né? E aí o que eu já falei também, retirar de cada música o que ela pode oferecer ao aluno para seu crescimento musical e pianístico. Então, em cada peça, que elementos eu consigo trabalhar? Então, nessas que eu apresentei, a gente já falou algumas coisas, né? Que pode ser tanto essa parte técnica, quanto a parte da frase, quanto a própria leitura musical, a dinâmica, o andamento, são vários elementos, né? Muito bem. E sim, o que eu estava falando, o livro pode ser usado durante um bom tempo, então tem pessoas que usam, por exemplo, depende da idade do aluno também, por exemplo, podem fazer todas as peças em um ano. Já outros alunos podem fazer durante 3 anos. Então, você pode usar esse livro por muito tempo. E mesmo aqueles que fazem rapidamente um ano, podem voltar fazendo outras coisas, podem observar de maneira diferente, podem fazer o segundo para um aluno mais iniciante. Então, tem várias possibilidades. Tem gente que usa o livro também, já que eu falei sobre leitura, para alunos mais adiantados, para ler essas peças, por exemplo, que estão nas teclas pretas, que não tem tantas partituras dos níveis mais iniciais, escritas nas teclas pretas. Então, trabalhar com essas alterações, que para minha geração era uma coisa, quando tinha muito sustenido, parecia que a música ia ser muito difícil, bemol, então, mais difícil ainda. Então, essa familiaridade com a escrita, com as teclas pretas e brancas, é bem interessante. Muito bem. Então, eu vou passar aqui agora para o conteúdo. Eu resolvi colocar o conteúdo porque a gente olha, tem várias coisas ali, porque cada peça, como é muito diferente uma da outra, a gente tem uma riqueza de elementos musicais. E eu vejo que as pessoas gostam de pontuar, assim, em alguns livros, o que está sendo trabalhado naquele livro. E eu resolvi fazer, foi até difícil colocar assim as coisas, porque como são vários elementos, então é a primeira vez que eu resolvo listar, assim, para ver o que realmente tem. Às vezes tem trabalhos que falaram sobre o meu livro de TCC, de mestrado, que às vezes as pessoas analisam, mas eu mesma nunca tinha parado para pontuar, assim, porque eu vou falando sempre no geral, conforme as coisas acontecem. Então, bom, tem peça solo e tem 6 peças a 4 mãos. Uma coisa que eu quis muito é utilizar toda a extensão do piano para o aluno não ficar restrito só a uma região, que normalmente é a central, e aí a hora que abre o braço tem aquele medo de, né, de tocar e se afastar. Então, vocês veem que também tem coisas de deslocamento, que se você faz no início, cruzamento de mãos, fica uma coisa fácil depois, não é um problema. É uma coisa natural, porque o salto para a criança, quando ele não está acostumado a fazer, a primeira vez que vai fazer um salto, dá aquele medo de errar a nota, né? Então, se você faz já desde o início, com muitos cruzamentos e saltos, a criança fica mais à vontade de saber que ela consegue, né, dominar esse instrumento enorme, né? Com esse tanto de tecla, né? Fica mais facilitado. Então, tem peças que são maiores e menores, tem peças modais, tem essa que eu falei do baião, que é em mixolídio, tem uma peça em modo frígio e tem uma em modo lídio. O elefante,
talvez vocês não tenham reparado, porque eu não chamei a atenção disso quando vocês ouviram a primeira música, que é o elefante cruzando a linha do trem. Ela está em modo Lydian. Então, tá em Fá, né? Ó. Muito bem. Aí tem a escala pentatônica, né? Porque tem bastante coisa em tecla preta, então é a escala pentatônica. E tem o cromatismo, que eu mostrei duas dessas peças que usam o cromatismo. Então, a questão do fraseado e forma, para mim, era uma coisa muito importante, porque a gente tem que entender a linguagem musical como a gente entende a linguagem verbal. Então, pouco a pouco, como um bebê que aprende a linguagem, a gente também vai aprendendo a construir motivos e frases e as grandes formas depois. Então, variedade de compassos e ritmos, vocês viram também bastante, que tem compasso desde 4x4, 2x2. Quando o compasso é 2x2, eu fiz questão de colocar 2x2, tem uma razão, né? Então, se a gente sente binário, tem que colocar binário. Então, 6x8, tem até a última peça, que é o tema e variações, né? Ah, não falei de forma, né? Tem várias formas também as peças. E a última é um tema e variações. E esse tema e variações, ele está em 12x8. E para ilustrar o tema e variações, eu coloquei essas ilustrações aqui que eu gosto muito. São as ilustrações da minha querida amiga Consuelo Carvalho. E aí dá bem a ideia, né? São sempre folhas. Essa é uma das... E aí eu coloquei a última ilustração que ela fez, que na primeira edição não saiu. Eu coloquei no início das músicas. Também com essa ideia de que são sempre folhas, mas são diferentes, que ilustra um pouco do tema e variações. Então, esse compasso é 12x8, e a gente tem, enfim, uma variedade de compassos. E ritmos, né? Vocês viram, tem lá no Passeio do Monstro, o Voo da Abelha, própria excursão, né? Tem aqui a Altera que eu mostrei nossa, passei... Sumiu. Parque de diversões. As figuras musicais que aparecem vão da semibreve até a fusa. A fusa aparece numa peça que tem terças, que é a Brincando no Bosque. Aparece aqui. Então. Aparece a fusa aí. Tem intervalos melódicos e harmônicos. Então, essa, por exemplo, a gente está trabalhando as terças. Tem intervalos de quinta, enfim. Sinais de alteração aparece sustenido, bemol, B quadro, né? Articulação, legato, staccato. Então, as dinâmicas eu fiz questão de colocar os andamentos e a gógica, que aparece, que vocês também viram. Tem uso de pedal em algumas, são pedais fáceis de colocar, às vezes tocam um som longo, dá tempo de colocar o pedal sincopado e depois seguir o resto da música. Então, são alguns lugares que eu achei que tinha que ter pedal, não é porque era um livro para iniciação que eu não coloquei o pedal, eu coloquei. Daí, então, tem movimento direto, contrário, ostinatos, acompanhamentos, vozes, enfim. Essa questão da técnica e coordenação, como tem vários elementos, então entra muito da coordenação do aluno, né, coordenação motora, e elementos de técnica, eu não listei todos, porque a gente comentou um pouco, né, ali, mas se fosse listar, dava uma outra lista de conteúdos técnicos também, né. E uma coisa que eu quis muito fazer é que o aluno não ficasse apenas com aquela música.
mas que ela oferecesse possibilidades para esse aluno ampliar os seus conhecimentos e as suas práticas. Então, em cada uma das peças, eu coloquei uma sugestão de transposição, como vocês viram, ou de improvisação ou de composição, para que o aluno tenha várias possibilidades também de ampliar seus conhecimentos, né, e suas possibilidades pianísticas. Inclusive, quando os alunos inventam, às vezes eles inventam coisas que tecnicamente são até difíceis para eles. E aí, eles, com essa criação, eles acabam desenvolvendo um elemento técnico que talvez o professor não propusesse a eles, por ser difícil naquele momento. Então, eles acabam desenvolvendo por si só, porque eles têm um interesse auditivo daquela sonoridade, então eles inserem na música deles. Então, isso é bem interessante também. Que é um pouco que eu estou dizendo aqui, né? Despertar as potencialidades, a musicalidade e a criatividade dos alunos. E essa é uma frase que eu coloquei no livro, depois da minha apresentação, né? É a última frase que eu coloco, que o importante é ser feliz com a música. Então, a gente tocar por prazer, não é para ser um... É um esforço, sim, mas é um esforço que vem carregado de alegria, de prazer, quando a gente pode fazer música no instrumento que a gente escolheu. Então, o que eu tinha basicamente, assim, de apresentação do livro era isto. Então, queria aqui agradecer a participação de vocês todos, né? Tem meus contatos. Queria dizer também que no próximo sábado eu começo um curso que vai de setembro a novembro. Quem tiver interesse, depois vê nas redes ou entre em contato, que eu passo as informações, né, para esse curso, que serão aos sábados à tarde, e são 6 encontros. Então, quero agradecer muito a participação de vocês, agradecer muito essa oportunidade que a Keren nos proporcionou, né? Ela foi muito guerreira, assim, de criar esse evento, e que reuniu tanta gente, né? Então, Keren, super parabéns. E é isso, eu agradeço e fico aberta aí para as perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Estou vendo aqui a Jéssica. Obrigada, Jéssica. Quantas riquezas de detalhes esse método. Parabéns, Laura, adorei. Obrigada. Leila, obrigada. Maravilhosa, obrigada. Verônica. Francislane, quem me dera ter este dom de tocar assim, acho o piano lindo, mas muito difícil. Ah, será que é tão difícil? Perfeita execução nesta música, Gustavo. Ih, tá correndo para cima aqui. Tô dando uma olhadinha no chat. Obrigada, Gustavo, de novo, adorei. Laura? Elogiando também a Keren. Sim? Eu achei muito interessante essa forma com que você abrange o ensino do piano, É na lenta, verdade, né? para... Isso. Se você quiser abrir a câmera, fica à vontade, tá? Se não, pode perguntar assim mesmo. Então, para as crianças, porque assim, até mesmo na faculdade, eu tenho como professor o Getro Meira, e ele briga bastante com a gente na questão de ludicidade, e às vezes ele faz uma pergunta de uma questão e você pensa logo nas técnicas, nas notas, às vezes não é isso que é necessário para que se possa aprender, né? E eu acho muito interessante, eu já vi até uma palestra sua quando a Allen fez uma entrevista com você, já no início da pandemia. Com quem? E Patrícia? a forma com que você trabalha esse livro é maravilhoso. Só parabéns. Ah, obrigada, Leila. Muito obrigada. Da gente trabalhar os vários elementos, né? Tanto a técnica é importante, sim, eu acho que precisa ser trabalhada, é uma coisa que eu cuido bastante, porque se a gente não cuida na iniciação,
depois a gente carrega para a vida toda alguns problemas de técnica, né? Tensões, aquelas pessoas que tocam com o dedinho assim, com o dedinho puxado. Então, é super importante. Mas a gente tem que trabalhar com equilíbrio para que a música não fique só técnica, né? Que tenha esse prazer, que tenha essa sonoridade, que é o importante da música, é o som, né? E a técnica, ela está em função, né? Para a gente executar um som mais bonito, né? Então, aqui, Rosali, já usei várias músicas do livro nas minhas aulas de piano, são muito ricas de possibilidades. Excelente material. Obrigada, Rosali. Vanessa, também amo piano, acho difícil, achei muito interessante sua técnica, parabéns. Obrigada, Vanessa. Pode tocar também, não é tão difícil assim. Lindinalva, aula muito boa, sinto dificuldade por conta do piano, quase ninguém tem como ensinar com instrumentos feitos com sucata. Tem pessoas que trabalham com sucata, né? E a gente pode tirar vários sons interessantes com sucata. Às vezes também até alturas definidas, quem trabalha com garrafas e copos, né? Há possibilidade, sim. Às vezes, se tiver a possibilidade também de xilofones, né? Inclusive dá para usar o livro também, o flauta. A gente tem que usar os materiais que a gente tem, né? Mas às vezes a gente consegue, né? Instrumentos, às vezes emprestados, né? Às vezes até de doação. Tem uma aluna minha que estava sem instrumento e ela conseguiu um emprestado. Então, às vezes a gente consegue dar certo, né? Bom, obrigada, Lucelena, ganhei o livro, mas não sabia como usar. Até mandei uma mensagem. Ok. A gente vai se falando. E, na medida do possível, vocês puderem se interessar a fazer os cursos também, né? Jéssica, sempre toquei métodos, mas nunca observei esses detalhes. Agora terei outra visão. Ótimo, porque vocês podem olhar, ter essa visão também com outras partituras que a gente faz, né? Depois, Gustavo, o livro aparentemente fácil, simples, mas com uma grandeza de detalhes musicais. Obrigada, Gustavo. Luciano e Laura, na música Ondas, na parte B, sobre improvisação. Ela é livre ou você aconselha a seguir o desenho rítmico? Eu deixo livre, eu pessoalmente deixo livre, mas você pode, em algum momento, dar essa proposta de seguir o ritmo, né? Em alguma música, não necessariamente nessa. Normalmente eu deixo bem livre. Teve uma vez que essa aluna, pena que eu não gravei, essa aluna do mestrado, ela tinha tocado uma música em 6/8 e ela ficou muito com essa subdivisão ternária no ouvido. E aí a gente começou a tocar ondas e ela foi improvisar. Ela improvisou a música inteira, fazendo polirritmia comigo. E eu deixei, eu falei, o que vai acontecer, né? Pena que eu não gravei, porque ela fez tudo 2 contra 3, foi muito interessante. E ela não perdeu o ritmo. Mas por quê? Porque uma música entra na outra, né? Ela ficou com aquela ambientação, foi muito jóia. Então, eu não restringo, não. Mas, às vezes, a proposta é improvisar sobre um ritmo determinado. Então, pode ser essa proposta também. Gente, se eu pulei alguma coisa, querem você me fala aí também, tá, gente? Porque, às vezes, o chat vai e a gente se perde. Eu tô vendo uma câmera aberta. Você gostaria de falar alguma coisa, Jéssica? Ah, legal. Obrigada de aparecer aí. Ok. Alguém mais? Querem? Alguém te fez alguma pergunta por aí? Vou encerrar a live então no Facebook.